Nesse ano de 2026, eu vou completar em julho 30 anos. E 30 anos é uma marca importante na vida da pessoa, né? A gente deixa de ser jovem e começa a ser mais adulto, mais maduro, mais cheio de responsabilidade. É claro que para muitas pessoas isso chega mais cedo, né? Com as responsabilidades da vida, mas eu considero que 30 anos é uma boa etapa para amadurecer. Então, eu vou contar o que muita gente não conta pra você quando você chegar aos 30 anos. E se você já passou dessa época e sente que alguma coisa que eu vou deixar passar aconteceu com você, você pode deixar nos comentários aqui embaixo e a gente vai se ajudando aí, compartilha o que você passou, o que você sentiu e se isso permanece ao longo do tempo e se com 40, 50, 60 anos qual que é a sua experiência? Compartilha aqui que vai ajudar o pessoal da comunidade. Então, vamos lá. O que não te contam quando você vai fazer 30 anos? Primeira coisa é que você não acorda pronto, tá? Então, se você não acorda pronto para fazer as coisas que você quer, você tem que começar do jeito que tá, do jeito que é, tá? Ninguém tá pronto na vida. E eu demorei pra perceber isso. Demorei pra começar a fazer as coisas porque eu achava que tinha que ser perfeito. E não. Eu tô aqui falando com a câmera, mas eu tô com nervosismo, tô suando. E é normal, porque eu não tô pronto pra falar com a câmera, eu não vou estar nunca. Eu só vou estar se eu realizar. E isso é em todos os âmbitos da vida, no trabalho, nos estudos. Então, se você não está pronto ainda, tudo bem, você nunca vai estar e é uma boa iniciativa para você fazer as coisas, porque conforme você vai fazer, você vai evoluindo. Uma outra coisa que é bem importante nessa etapa da vida é que a gente começa a perceber que a gente se compara muito, né? Então, quando a gente tem 20 e poucos anos ali, a gente vai fazer as coisas, sempre tem um ídolo, sempre tem uma pessoa que a gente adora, que a gente pensa, pô, eu queria ser essa pessoa, mas no final das contas isso não traz muitos benefícios. Traz no âmbito de ideias, tudo, mas conforme a gente vai vendo isso, mais atrapalha do que ajuda. Porque a gente se compara. Pô, eu queria ter a vida dessa pessoa, queria ser assim, queria estar fazendo do jeito que essa pessoa faz, que eu gosto. Mas assim como não tá pronto, a gente nunca vai conseguir atingir os mesmos resultados que outras pessoas, porque elas são outras pessoas, elas passaram por outros processos, ela tem outras escolhas na vida, e isso faz com que seja impossível da gente alcançar o mesmo resultado. Então, quanto menos você aprender a não se comparar, né, a se comparar com si mesmo, a fazer melhor do que ontem e, e continuar nessa pegada por muito tempo, porque o nosso cérebro sabota a gente, né, e principalmente as redes sociais, onde a gente abre lá e vê só um trecho, o melhor trecho de cada pessoa. Então, uma pessoa está viajando na Europa, está viajando na Ásia, tá rica, tá casada, já tem filho, e você não tem nada disso, então acho que é bom você olhar para si mesmo e ver as coisas boas, sem estar comparando aquele pequeno frame, né? Porque a gente não sabe também o que está passando de ruim na vida da pessoa. Ninguém vai mostrar aquilo e você sabe o que você está passando de ruim e de bom. Então, se compare sempre com você mesmo. Apesar de um clichê, a gente acaba caindo nessas ideias sempre. E com 30 anos a gente começa a fazer menos comparações do que com 20, 15 anos, que a gente olha para uma pessoa e fala: Meu Deus, eu quero ser a pessoa. E a gente depois vai vendo que essa pessoa também tem a sua realidade, também tem as suas dificuldades, também tem o seu processo de vida, né? Vida real, ok? Por exemplo, ela pode ser muito rica, mas ela pode ser extremamente amargurada com a vida. E, enfim, isso não é. Dinheiro não é sinônimo de que ela tá melhor, sabe? Estar melhor. O que é estar melhor? Depende, tá? Então, abrace você, a sua própria vida, para que você sempre evolua. Faça o movimento de expansão e, enfim. A terceira coisa que quando você chega a ter perto dos 30 anos, né, não precisa ser necessariamente fez 30 anos, vai começar a sentir aquilo, vem um pouco antes, é
que você tem uma necessidade interna de ser mais você. Assim como esse processo de comparação, por muito tempo a gente se deixa dizer sim para muitas coisas, abraçar responsabilidades, e a gente não para pensar se aquilo realmente é o que a gente quer, é o que a gente gosta, é o que a gente está disposto a passar, né? Então, essas máscaras, essas camadas que a gente vai colocando, uma hora pesam muito. E a gente sente que basta, sabe? É hora da gente remover essas nossas máscaras, né? A gente realmente entender quem é a gente, o que a gente quer da nossa vida e quais serão os próximos passos. E eu demorei muito para fazer isso, mas eu acredito que fiz no tempo certo, porque tem gente que fala que com 40, 50 anos ainda passa por isso, ainda vive a vida dos outros, ainda não se posiciona em relação ao que não testa a fazer coisas, a errar, sabe? Então, quanto mais coisas você fizer, mais coisas você errar, mais longe você for de opções, de testando, você vai se conhecer melhor, tá? Então, esse é um ponto muito importante que com essa idade realmente começa a gente a ver mais por esse lado, né? E menos do lado de idealizações e de acabar fazendo coisas que você não quer e você não é. Então, você começa a ter esse autoentendimento, beleza? E depois, além disso, a gente começa a ter essa maior consciência e também um maior cansaço, né? O corpo ele já começa a ficar mais cansado, então aquilo que a gente tinha energia infinita, pô, quero fazer um monte de coisa que talvez até não fosse o tanto de coisa que a gente queria fazer, era mais uma ansiedade, mais uma vazão para uma determinada energia. Quando a gente começa a ter 30 anos, a gente começa a ficar mais cansado. Ah, não, quero ficar mais na minha mesmo. E isso é bem notável, né? Com perto dos 30 anos, o corpo ele pede mais descanso, mais horas de sono e a cama já fica mais gostosa do que antes. E, bom, é isso. E, além disso, também, uma outra coisa que cobra bastante, mais importante, são os nossos sonhos, né? Os sonhos cobram da gente que a gente vá atrás agora. Antes a gente colocava muito por conta do medo, né? Por conta dessa inércia, a gente deixa quieto, a gente não olha para aquilo que a gente deseja. E conforme a gente tem mais ou menos essa idade de 30 anos, a gente fala, pô, agora acho que primeiro estou mais seguro de mim, estou mais pronto, mas eu não posso fugir, sabe? Não posso fugir dessas coisas, porque senão vai vir internamente mais problemas. Então, às vezes a gente tem um estresse em excesso, um olho pulando, um músculo que se mexe, porque você não está encarando as coisas de frente como elas merecem, né? Então, o nosso corpo ele vai falar pra gente qual é o caminho e a gente tem que ter ligado essa intuição para saber melhor. E isso começa a ser mais fácil quando a gente tem mais maturidade de sentir essa intuição e o nosso corpo falando com nós mesmos. E, por último, a gente enfrentar, né? A gente tem mais coragem de enfrentar as situações, as pessoas, as dificuldades. E a gente começa a absorver e ter mais coragem para com as coisas, tá? Então, é isso. Esse vídeo foi das coisas que não te contam quando você faz 30 anos. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa nos comentários aqui qual que é a sua experiência, qual a idade que você tem também, como é que foi quando você fez 20, 30, 40, 50, pra gente se ajudando aí. Eu espero fazer mais vídeos de idade daqui 10 anos, daqui 20 anos e mostrar quais são as diferenças que a gente sente no corpo, na mente, em relação à vida, aos sonhos. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.